Tudo bom com vocês? Aqui é o professor de inglês André Riceliano e essa é a aula dos anos finais do 8º ano. Então, todos vocês são muito bem-vindos ao Educa Recife. Aqui é o professor de inglês da Escola Municipal para Aulas Digitais. Essa aula foi preparada com muito carinho por mim e pelo professor Rony Monteiro, que está aqui também. Professor. Good morning, guys. Tudo bem, gente? Pessoal, só lembrando para vocês que eu estou aqui no chat, tá? Se vocês tiverem perguntas, tiverem dúvidas, querem falar alguma coisa, estamos aqui no chat. Para quem não está assistindo a aula agora, é possível assistir-la outra vez e depois no reprise do YouTube. A gente conta com vocês, com a participação de vocês, para que esse projeto continue acontecendo e que você ganhe mais conhecimento com aquilo que a gente traz para você aqui, além do seu professor na escola, enfim. Toda forma de conhecimento é válida, então faça valer a pena, viaje conosco. Estamos começando mais uma aula de inglês. Exatamente. E de acordo com o professor Rony falou, não se limite somente a ver a aula do 8º ano. Você pode, sem nenhum problema, ver aulas do 7º, do 6º, do 9º. Tudo vai somar para o seu conhecimento. Afinal de contas, nossa hashtag é "Nós somos melhores do que um vírus". Então vamos aí tentar compensar o prejuízo estudantil que essa pandemia trouxe para a gente, certo? Esse é o nosso principal objetivo aqui no nosso projeto. Bom, essa aula está sendo traduzida pelo nosso colega Anderson. Olha lá, Anderson. Deixa eu dar um cheiro nessa carequinha dele aqui. Olha lá que bonitinho. Anderson. Miss your CPF now. Então, what? Miss your CPF now. CPF. Olha lá. Então, essa aula do 8º ano, nosso assunto é futuro simples, tá? Então, em cima desse futuro simples, vamos desenvolver toda a ideia. Vamos iniciar essa ideia aqui agora, ó. Então, existe aqui esse filme. Esse filme é o Back to the Future, né? Esse filme é o filme dos anos 90, até de repente é bem bacana. Todos os pais de vocês certamente já viram esse filme, muito bacana, que é Back to the Future. No próprio título tem aí uma ironia. Qual é a ironia? A ironia é back significa de volta e future significa futuro. Como é possível uma pessoa estar de volta para uma coisa que é para frente? Certo? Como é possível isso? Então, já é uma ironia uma estiga do próprio título do filme, né? Então, Back to the Future, De Volta para o Futuro, um filme muito bacana. O que acontece? Esse filme, sem dar spoiler para vocês, assistam, muito bacana. Ele fala sobre um cientista que desenvolveu uma máquina do tempo, né, num carro, e ele consegue ir para o futuro. O interessante dele ir para o futuro é que, como esse filme rolou na década de 90, esse futuro dele previa algumas coisas, né? Ele previa que carros iam voar, né? Ele previa que o skate também era um skate voador. Olha lá que bacana. E já outros filmes também, falando sobre o futuro, faziam outras previsões. Esse filme também é muito bom, eu indico, ele é mais recente, ele é a continuação do Mad Max das antigas. Esse é um filme mais atualizado, inclusive esse é o ator de Venom, né? Tom Hardy, se eu não me engano, é o nome dele. Muito massa esse filme, o Mad Max, Fury Road, ou seja, a Rota da Fúria ou a Estrada da Fúria. Aí você pergunta, professor, o que é que tem a ver isso com o nosso assunto? Vamos lá então. Ó, a pergunta que eu faço para vocês é, what will the future look like? Então, como o futuro se parece, né? Para você, como o futuro vai ser, certo? Nós estamos falando sobre o future. Só um detalhe aqui de pronúncia, gente. Ó, lembre que a vogal E final não pronuncia, tá? O E final não pronuncia. Sobra para a consoante mais próxima, que no caso aqui é R, que em inglês é R, por isso que é future. Future. Não diga future, não, que isso aqui é bem brasileiro dizer o E final aqui. Não diga. Então, o que o futuro se parece, ou vai se parecer, né? Como o futuro vai se parecer para você, certo? Olha só. Então, what will you do in your future? Faltou you aqui, né?
o que você vai fazer no seu futuro. Então vamos lá. Vamos voltar à reflexão do próprio filme. Temos aí o DeLorean, que é o carro que volta no passado aí, voador também. E olha só que interessante, hoje já temos projetos de carros voadores, protótipos, né, que já funcionaram, que deu certo. Ou seja, esse futuro aqui, esse elemento do futuro aqui, esse filme acertou, certo? Por enquanto temos. Não é exatamente como ele queria, mas é bem próximo. Vamos ver outra previsão. O skate voador aí, gente, o Overhood, se eu não me engano, Overhoover. Já temos coisa parecida, acessível, claro que não é voador, porém já temos sim voador, aí ó. Esse é o protótipo, funciona como se fosse uma espécie de drone, né? Um drone para uma pessoa em pé. Já existe então de certa forma já existe essa previsão futurista do filme de Back to the Future. Vamos ao outro filme, também falando sobre o futuro, porém com uma visão mais caótica, mais negativa, pessimista. Vamos lá. Esse é o Mad Max Fury Road. O que é que vai acontecer? Ele fala nesse filme aqui sobre a escassez de combustível, certo? Sobre a escassez de água, né? Sobre o caos da humanidade. Então é bem interessante a reflexão, né? O filme é muito bom. Pois bem, a escassez de combustível já estamos vivendo um pouco isso, né? Está muito caro o combustível. Quando ele está muito caro é porque não tem muito, tem pouco a oferecer. Quando o combustível está sobrando nas refinarias, eles têm que vender aquilo porque não vai parar de sair petróleo das fontes lá, né? Então, não adianta ele guardar tanto combustível, tem que vender mesmo. Então, quando está caro, a lógica geral e ignorante, né, de um leigo é que quando está caro é porque está faltando no mercado geral, né? Mas vamos torcer que essa realidade mude, né? Claro. Então, ó, sorry, no gas today. Ou seja, desculpa, sem gasolina por hoje. Fuel shortage, ou seja, escassez de combustível, né? Falta de combustível. Fuel, combustível, tá? Vamos torcer, pessoal, que essa lógica mude, né? Porque a gente não quer um futuro pessimista, a gente quer um futuro otimista. Então vamos torcer pelas energias eólicas, vamos torcer pelo carro elétrico, etc. Tem assim, ó, sorry, due to allocation, we can't serve no more gasoline today. Gasolina, em geral chama de gas. E aí vai ser um falso cognado para a gente, porque gas parece ser gás. Mas gasoline também é gasolina, também é combustível, certo? Desculpa, por causa da falta, né, da escassez total, nós não podemos mais servir gasolina hoje. Perceba que a tradução aqui é bastante cuidadosa, você tem que ter cuidado aqui. Por quê? Teoricamente aqui é afirmativo, né? We can serve, nós podemos servir. No more. Em inglês, na frase só vai ter uma negativa. Ou seja, você não pode negar duas vezes na frase igual ao português. Nós não podemos servir nenhum combustível. Nós não temos nenhum combustível. Então, seriam duas negações. Não tem nenhum. Então, em inglês, só pode ter uma negação só. Então, ele fala o seguinte, ó. Nós podemos servir não mais. Aí, claro que você faz adaptação em português, né? Nós não podemos mais servir gasolina hoje, né? Por causa da alocação, ou seja, a falta total, a ausência total. Beleza, vamos lá. Então, outra previsão que o filme Mad Max faz pra gente é a escassez também de água. Eu já estou ficando com sede só de falar. Então, isso já vivemos também um pouco isso, né? Na minha cidade de Surubim mesmo, é complicadíssimo, falta de água. Por aqui temos falta de água também. São Paulo é uma cidade, né, super urbanizada, né? Teoricamente tem a oportunidade de ser mais organizada e tal, tem a escassez de água. Então, temos um problema geral, né, num país continental como o nosso, principalmente com as queimadas da Amazônia, né, do Pantanal. Então, é um problema que o ciclo da água está sendo prejudicado e a gente está vivendo essa situação hoje, não é mais uma coisa do futuro, né? Então, chama de water shortage, ou seja, escassez de água, tá? Existem outras traduções para o shortage, mas você percebe o seguinte, ó, short de curto, né? Então, shortage, escassez, quando a coisa está pouca.
Então a gente já sofre esse warrior shortage somente pelo clichê de sermos nordestinos. A gente já vive aqui para o resto do mundo numa seca e tal. Mas a situação realmente não é fácil, certo? Então, esse imaginário de falta de gasolina, falta de água, é somado para a gente, numa visão também pessimista, com o que estamos vivendo hoje em dia, que é a pandemia. Se você considerar falta de água, falta de gasolina e a pandemia, estamos bem próximos de uma situação do filme Mad Max também. Então, temos elementos de um lado otimista e temos elementos de uma visão mais pessimista, como é o segundo filme. O que é que vai acontecer? Tudo isso são previsões do futuro, e aí a gente convida vocês com aquelas perguntas lá atrás, né? Como você vê o futuro? Né? Qual será o futuro para você? Como você vê o futuro para frente? Certo? What will the future look like? Ou seja, como vai se parecer o futuro para você? Certo? Então lá. Professor Rony, quais são as suas previsões? Mais positivas ou mais pessimistas para o futuro? As minhas previsões positivas para o futuro é mais segurança, né? É ver minha filha crescer, me consolidar no emprego e, de preferência, continuar aqui com vocês. Isso mesmo. Aí o professor Rony já fez um jabá aí, já. Vamos lá. Beijo para Liz. Linda. Seguinte, temos aqui, gente, antes da gente ver o futuro simples, vamos encarar aqui, de forma geral, todos os tempos verbais, tá? Temos aqui, ó, essa é uma tabela de tempos verbais de vários modos, né? No caso aqui, modo indicativo, mas assim, são vários tempos verbais. Basicamente, se você prestar atenção bastante nessa tabela aí, temos 4 tempos verbais. Os tempos verbais simples, nos 3 primeiros quadrantes do lado esquerdo de vocês. Abaixo temos os tempos verbais perfeitos. Acima, no lado direito, temos os tempos verbais contínuos, certo? E, por último, abaixo, no lado direito também, temos tempos verbais presente contínuos, certo? Continuando olhando nessa tabela aí, gente, temos o seguinte. Perceba que o simples é bem simples. O simples, ele apenas só vai trabalhar com o elemento a partícula auxiliadora do presente, que é o do, a partícula auxiliadora do passado, que é o did, e a partícula auxiliadora do futuro, que é o will, que é o que vai trabalhar hoje. Já o present perfect, ou seja, os tempos verbais do presente, os tempos verbais perfeitos, present perfect, past perfect, future perfect, ele vai usar o verbo have como verbo auxiliar. Por que isso? Porque esses que são chamados de perfeitos, eles são uma coisa que aconteceu no passado durante uma outra situação. Claro, ou no passado, ou no presente, ou no futuro. Né? Ou seja, são duas coisas que aconteceu no mesmo universo de tempo. Ou passado, ou presente, ou futuro. Ou seja, se duas coisas aconteceram no futuro, uma delas vai estar no present perfect. Se duas coisas aconteceram no presente, uma delas vai estar no... Desculpa. Se duas coisas aconteceram no futuro, para você ter uma ordem de quem é quem, dessas duas situações, dessas duas ações, uma delas vai estar no future perfect e outra vai estar em outro tempo verbal. Né? No presente, se duas coisas aconteceram no presente, uma delas vai estar no present perfect. Se duas coisas no passado, uma delas vai estar no past perfect. Basicamente, a gente vai ver, essa é a lógica, mas a gente vai ver isso com detalhes posteriormente, ou você pode ver com o seu professor também. Mas a lógica, basicamente, é essa. Já nos tempos verbais contínuos, ele expressa uma continuidade, sendo reforçada pelo verbo to be, como auxiliar, né? Seja no presente, no passado ou no futuro, e o verbo principal com ing, certo? Esses tempos contínuos dão a ideia de continuidade, ou seja, novamente aquela ideia de que uma coisa aconteceu durante uma outra coisa que estava acontecendo, né? Ou seja, qual é a diferença dele para os tempos perfeitos? Aqui é que uma coisa aconteceu e a outra já tinha acontecido, né? Seja no presente, passado ou futuro. Já aqui uma coisa aconteceu quando outra estava acontecendo, certo? Essa é a lógica dos tempos contínuos. Já no presente perfeito contínuo, é a mistura dos dois, que vai exigir um pouco mais de você para compreender. Mas, basicamente, eu posso adiantar para vocês. Ó. No caso dos presentes, dos tempos verbais
perfeitos contínuos, ele quer dizer, ele quer reforçar o que estava sendo, o que estava acontecendo. Ou seja, os tempos perfeitos contínuos eles são basicamente iguais aos apenas contínuos. Só que nesse caso aqui, está se dando uma ênfase àquela ação que foi acontecida, que aconteceu. Que é o caso de uma música, professor Rony, de Renato Russo, que ela em inglês, que é I've been working all day. Né? Eu tenho trabalhado o dia inteiro. Certo? Por falar nisso, professor, hoje vai rolar uma música, and I need that you take my guitar. I have forgot it. Could you take it? My guitar player. Take it there. Now? Yes. Okay. I forgot that. Então, gente, vamos lá então, ó. Seguindo aqui, vamos focar então nos tempos verbais simples, certo? O presente simples, ask the guys there. Ask the guys, I don't know exactly. Olha lá. Então, os simples, o presente simples e o passado simples não é o nosso assunto, vocês já viram ou vão ver. Mas o futuro simples é o nosso foco. Também embaçado aqui, vamos ver com mais calma. Seja o que for, perceba que tem elementos do presente, que é o do, o auxiliar, a partícula auxiliar. O do passado é o did, seja negativa ou interrogativa. E no futuro é o will. Esse will, pessoal, pode ser confundido. Por quê? Porque existe pessoa chamada William. Né? Por exemplo, nome desse rapaz, name, William. Nickname, Will. Então é muito comum uma pessoa que é chamada William ter o apelido de Will. Então esse Will pode confundir também você. Certo? Os William também pode ter o apelido de Bill também. Bill. Certo? William, na origem do nome, é equivalente a Guilherme. Certo? Só por curiosidade. Então, a palavra will também vai ser confundida com a palavra vontade. A partícula do futuro, will, pode ser confundida também com a palavra vontade. Então, my will, ou seja, minha vontade. Isso acontece quando? É uma das primeiras palavras de um testamento. Certo? Então, a partir de uma certa idade, ou a partir de um problema de saúde, ou alguma situação que você vê o fim da sua vida chegando, você já vai adiantando aí o seu testamento, né? Os seus bens, como é que vai ficar organizado, etc. Em geral, as pessoas fazem isso, independente de problema de saúde, isso é uma questão já burocrática, já prevista já. Então, no testamento, uma das primeiras palavras em inglês é last will and testament, ou seja, última vontade e testamento. Então, existe o próprio documento vinculado às últimas vontades daquela pessoa que faleceu, certo? E aí, claro que ele tem um respaldo legal, etc. Em inglês, existe essa palavra na frente dele lá, desse testamento, last will and testament. Ou seja, há um apelo emotivo maior quando você diz último pedido. Então, em inglês, esse documento que em português é somente testamento, em inglês é last will and testament, ou seja, último pedido e testamento. Então, a palavra will também é pedido, também é um apelido de William. Então, fiquem preparados para isso, para encontrar isso nos textos. Vamos lá. Futuro simples, pessoal. Basicamente, usar o will para afirmar, para negar e para formar perguntas, certo? Então, por exemplo, na forma afirmativa, temos a simplesmente colocar o will antes do verbo. Então, se você diz I go, você está dizendo eu vou. Se você diz I will go, você está dizendo eu irei. Thank you so much. Olha lá. Então, you go, se fosse somente sem o will, seria você vai. You will go, você irá. Certo? Beleza. Forma negativa, pessoal, só é colocar o not. Não tem mistério, tá? Forma negativa do futuro, só é colocar o not. Então, o que era will not. Claro que esse will not, na forma negativa, pode ser contraída para want. Certo? É como se fosse o don't, né? O don't do presente, o want do futuro, didn't do passado. Então, essa é a negativa do futuro, tá? Want ou will not, mesma coisa. Claro que em situações de conversação é mais comum usar a forma contraída, em situações formais, né, por escrito, etc., e se usa mais a forma separada. Forma interrogativa, pessoal, forma de pergunta, só é antecipar o auxiliar. Isso, a lógica é a mesma, gente. Para o presente,
para o passado, para os outros tempos verbais. A lógica sempre é a mesma, você antecipa alguma coisa, tanto é que com o verbo to be faz a mesma coisa, etc. Então, não se estranhe com nada, porque a lógica segue o mesmo modus operandi, tá? Então temos aí, ó, o will na frente, antecipou, já é forma interrogativa. Não tem mistério, tá? Então, o que era I will go, né? O que era you will go, ficou will you go, ficou will na frente. Não tem mistério, tá tranquilo. Um destaque que eu faria para vocês aqui, gente, é o seguinte, ó. Aqui, se preparem para ouvir a forma contraída, ou seja, I will go seria I'll. Seria apóstrofo LL, né? I'll go, né? Eu irei. Então, you will go, você vai ver também muitas vezes you, ou seja, o apóstrofo LL, e aí o you ficar com essa curvinha maior, certo? De pronúncia. Outra coisa que eu queria falar para vocês aqui, eu não estou lembrando, é o que mesmo? Eu vou lembrar depois, se Jesus Cristo ajudar, mas ele vai ajudar. Ó, algumas palavrinhas para ajudar a gente a expressar essa questão de futuro. Como é futuro simples, ele se refere a situações que você tomou aquela decisão, né? Se você tomou aquela decisão, vai usar o futuro simples. Se aquela decisão já está tomada há um tempo, já está planejada há um tempo e organizada, você não vai usar o futuro simples. Você vai usar o futuro contínuo. Por quê? Porque aquela situação já está prevista, então ela vai acontecer e ela está perto de acontecer. Então você usa o contínuo, que é um outro assunto para outra oportunidade. Estamos agora falando do futuro simples, que é usado para situações que você acabou de tomar a decisão. Tá? Nisso, um dos principais referências temporais, além de meses e anos, temos aqui ó, os dias da semana, né? Olha lá, temos aí Monday, segunda-feira. O professor Rony vai me ajudar aqui, ó. Segunda-feira. Monday. Terça-feira. Tuesday. Quarta-feira. Wednesday. Quinta-feira. Thursday. Sexta-feira. Friday. Sábado. Saturday. E domingo. Sunday, o dia mais gostoso, né? Porque lembra do sorvete. Isso, Sunday, o sorvete, exatamente. Perceba que tem uma lógica, pessoal. Ó, dia do sol, né? Sunday. Dia de Saturno, Saturday. Dia de Frida, a deusa lá, né? Friday. Dia da lua, Monday. E assim vai, até a quinta-feira, dia do trovão, de Thunder, né? Que é trovão em inglês, Thursday, certo? Então, usando esse dia da semana, lembrando que temos também, esse dia da semana, temos as abreviações dela, né? Que vai usar no lugar de Sunday, vai usar somente essas abreviações aqui, ó, as 3 primeiras letras, Sun, Mon, Tues, When, Thur, Fry, Sat. Claro que não se pronuncia contraído, você já fala a palavra toda, mas a contração você encontra nos aparelhos eletrônicos quando vai configurar os dias da semana. Professor, com licença, se eu poderia voltar ao outro slide. Pessoal, só interessante saltar para vocês duas pronúncias que o professor falou aí. Na verdade, tem algumas mais, né? Que o professor falou aí que é interessante. Tuesday, a gente não pronuncia que ele é lá, tá? Então, não corra o risco de dizer Tuesday, né? Tuesday. E o Wednesday, a gente também não pronuncia aquele D na quarta-feira. Então, Wednesday não, Wednesday. Né? E aí a gente tem na quinta-feira a sopa de salsinha sem sal, né? Thursday, tá? Bem então, sacado. E outra coisa, é bem comum as pessoas confundirem o terça-feira com a quinta-feira, né? Tuesday, terça-feira, Thursday, quinta-feira. São pronúncias parecidas e escritas um pouco parecidas também. Ok, professor. It's enough. Valeu, professor. Obrigado aí pela contribuição. Olha lá. Final de semana, pessoal, vai ser o quê? Saturday and Sunday. Final de semana em inglês é weekend. Vamos usar essas palavras aí, tá? Professor Rony, vamos lá. Abre a tela aí, eu e o professor Rony aqui conversando. Temos assim, ó. Good morning, Nicholas. Good morning, Noel. Are you here? I never see you here. Our days are different. Actually, my days are Tuesday, Thursday, and Saturday. Yes, I know that. And mine, Monday, Wednesday, and Friday. What will you do here today? Well, you know, I work at HR department. Pessoas, HR department, só um adendo aí, ó, só para vocês saberem, é o nosso RH. RH é o quê? Recursos humanos. HR department é a mesmíssima coisa, ó. Human Resources, tá? Voltando para a telinha, temos aí. I know. I will change my days for yours. Okay, but what else? Well, I will tell you bad and good news. Which one will you prefer?
Oh my God. The good one, please. Good. Sunday we will have a party. Bad. They will not invite you. You were fired. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Boa ideia, muito bom. Gente, em português, tá? Vou vendo com vocês em português aqui, certo? Rapidão aqui. Temos assim, ó. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Noel. Você é por aqui? Eu nunca vejo você aqui. Nossos dias são diferentes. Na verdade, ó, palavra importante. Na verdade, meus dias são terça, quinta e sábado. Eu sei disso. Os meus, segunda, quarta e sexta. O que você vai fazer aqui hoje? Ele falou, bem, você sabe que eu trabalho no RH, né? No departamento de RH. Aí ele, eu sei. Aí ele falou, eu mudarei meus dias para os seus dias. Just 1 minute. Se yours é interessante. Ok, mas que mais? Ele falou, bem, eu digo a você, eu direi a você boas e más notícias. Qual você prefere primeiro? Aí ele vai e fala, ai meu Deus, as boas, por favor. Aí ele vai e diz, boa, domingo terá festinha. Má, você não foi convidado. Você foi demitido. Professor Rony, estamos terminando nossa aula por aqui, gente. Professor Rony, fala com o pessoal aí. Gente, é alegria estar com vocês outra vez, demitido ou não. É bom estar com vocês aqui, que tudo seja bom, tá? Nós agradecemos, de fato, a toda a parceria de vocês aqui. No chat, nós gostaríamos que vocês falassem um pouquinho mais para interagir, senão a gente fica com ciúme, pessoal de matemática e de português, tá? Abraço. Então, gente, a última frase aqui, ó. If there is a will, there will be a way. Ou seja, se há uma vontade, haverá uma maneira, certo? Responda em inglês, qual o seu plano principal para o futuro? Answer in English, what's your main plan for your future? Ficamos por aqui. Tamo junto, gente. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau de mim para vocês aí, ó.